das suas mãos. Eu quero hoje compartilhar com você uma mensagem que tem como título Tudo é Teu. Vocês já estão vendo aqui a arte e debaixo do tema aqui a gente tem alguns versos. E esses versos são de uma canção. Daqui a pouco eu já vou compartilhar com vocês, mas só para a gente ler aqui e entender sobre o que nós vamos falar. Tudo é teu, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Para quem acompanha aí as canções que vêm sido cantadas nas igrejas, enfim, essa é uma canção do Drops, do Paulo Vicente, que tem falado muito ao meu coração a respeito de uma vida de rendição, uma vida de entrega, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Antes de cantarmos essa canção, e eu acredito que nem todos aqui conheçam, mas vão conhecer, porque para mim essa letra é uma oração, ela vai fazer parte do nosso sermão hoje. Eu quero só falar algumas coisas. Quero dizer para você que uma vida de rendição exige de nós mais do que nós estamos dispostos a entregar. Uma vida de rendição, uma vida de alguém que se coloca diante do Senhor, pode muitas vezes exigir de mim e de você muito mais daquilo que a gente realmente está disposto a entregar. E isso torna as coisas complicadas, não é mesmo? Quando você tem que fazer algo que está aparentemente além do seu alcance ou além da sua vontade. Mas o fato de algo ser difícil não significa que a gente tem que desistir disso. Quantas vezes vocês que aqui estão já não precisaram superar barreiras pessoais, para alcançar alguns objetivos? Pensa aí, em situações que você sonhava, planejava, algo aí nesse meio tempo ficou difícil e você não desistiu. Você juntou forças e superou essas barreiras para alcançar aquilo que você desejava. Isso é mais comum do que a gente imagina. Juntar forças para numa segunda-feira de manhã ir para a academia, por exemplo. Juntar forças num dia que a gente não está tão afim de trabalhar ou aconteceu alguma situação, mas a gente, por conta da causa, por conta da missão, a gente tem que empenhar essas forças, Então é mais comum do que a gente imagina. Só que eu quero convidar você a refletir se de fato todo esse esforço você tem empregado na causa de Cristo. Se a causa de Cristo ela vale a pena todo esse esforço. Pensa um pouquinho sobre isso. Você se esforça para o trabalho, você se esforça pela família, você se esforça pela sua casa. Será que a causa de Cristo vale a pena também todo esse esforço, ou talvez um pouco ou até mais? Para mim, a resposta é clara. A minha resposta é que sim. Eu acredito que a resposta de vocês também seja essa, não é verdade? De que sim, vale a pena. Nós temos dedicado ao Senhor nos últimos domingos uma canção que ela diz o seguinte: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Vocês se lembram dela, né? E ela continua dizendo assim: perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Que não sejam apenas letras de uma canção, mas uma verdade que nós decidimos tornar realidade na nossa vida. É muito forte, se você parar bem para pensar. Cantar, declarar isso. Senhor, eu estou gastando a minha vida pelo Senhor. Ou seja, você está dedicando tempo, esforço, talento, recurso, enfim, por uma vida pelo Senhor. E ainda mais dizer assim, perdendo tudo por amor e com alegria. Será que de fato perdemos tudo por amor e com alegria? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para não nos tornarmos hipócritas nas nossas canções. Eu sei que parece uma palavra pesada, mas nós muitas vezes, pela falta de reflexão, nos colocamos nesse lugar de hipocrisia ao cantarmos algumas coisas que não condizem com a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Como, por exemplo, Senhor, te louvarei, não importam as circunstâncias. Como é difícil viver isso. Se a sua canção é uma canção de esperança, de alguém que almeja viver essa realidade, amém, ainda que você fale.
mas não pode ser uma canção que deixa de lado, sabe, a tentativa de viver e simplesmente se torna uma letra dentro de uma canção bonita com uma melodia bonita. Então, ao cantar essas canções, ao dizer, Senhor, estou perdendo tudo com amor e com alegria, o Senhor é dono dos meus dias, te louvarei, enfim, que isso possa ser, de fato, um desejo do seu coração, minimamente, de viver isso. Uma disposição do seu coração, do meu coração, de viver isso. E aí eu sei das nossas falhas, eu sei das nossas dificuldades, e o Senhor também sabe. Essa é a beleza do Evangelho. O Senhor sabe das nossas falhas, das nossas dificuldades, e Ele tem disposição para nos ajudar nessa caminhada. Então, para você não se sentir um hipócrita ao cantar isso, observe pelo menos se você está tentando. Isso já é algo, né? Porque aí o Senhor vai ser com você, na sua fraqueza, na sua dificuldade. Como disse, quero hoje refletir em uma canção. Eu gostaria de compartilhar essa canção com você. Eu vou pedir para o pessoal apagar pelo menos essa primeira luz aqui. E pedir para você, enquanto eu me organizo aqui, ter um tempo de oração. Ter um tempo para você pensar sobre isso aqui que já foi falado. Se você tem vivido de fato para o Senhor, se você tem cantado essas canções com verdade, para que ao ouvir essa canção, essa oração, você também tenha condição de viver aquilo que a gente vai cantar aqui. Nós já tivemos nosso tempo de louvor. Isso aqui não é uma ideia de substituir isso, mas é realmente uma canção que ela expressa muito daquilo que vai ser compartilhado aqui hoje. Se você conhece, cante conosco e faça isso da sua oração. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Olha só isso. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu dou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Já aprendeu? Vamos cantar juntos? Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Bem facinho, né? Filho de Deus, Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Olha só o que Ele fez. Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E não só isso, Ele fez algo mais. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão.
tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Meu destino por inteiro, tudo é teu, Jesus, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Vamos dizer juntos: tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, tudo é teu. Senhor, essa é a nossa oração e também o nosso desafio, Senhor, de deixar tudo nas Tuas mãos, Pai. Dizer que tudo é Teu não é fácil. Pode soar bem dentro de uma canção, pode ser poético, dependendo das palavras, mas é um desafio na realidade, sim. Eu peço ao Senhor que ajude cada um dos nossos irmãos que aqui estão, cada um dos nossos irmãos que aqui estão, a viver essa realidade. Começar na minha vida, assim. Eu peço, tem misericórdia e nos ajuda a viver essa realidade, Senhor. Que tudo seja de fato Teu, a nossa casa, o nosso dinheiro, a nossa vida, nosso destino, tudo, Pai. Tudo é Teu, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Não ia fazer muito sentido se eu simplesmente começasse a falar sobre a canção sem antes conhecermos essa letra tão maravilhosa. Por isso fiz questão de cantá-la com vocês, para que hoje a gente faça algo que na verdade a gente deveria fazer com todas as canções, analisá-las segundo as Escrituras, para onde ela aponta, o que ela quer nos ensinar e o que ela exige de nós. Então, que essa canção hoje, que nos leva a refletir em pelo menos 2 pontos, comunhão e entrega. Poderíamos pensar em mais coisas, mas eu quero falar sobre esses 2 pontos. Que essa canção nos ajude a pensar um pouco sobre isso. Eu quero convidar você a realmente colocar o seu coração diante do Senhor, de uma maneira que você possa ser muito sincero com você mesmo. Muito sincero com você mesmo a respeito da vida que você tem levado. Porque esse é um juízo que eu não posso fazer, que ninguém pode fazer por você. Mas você pode, ao sondar o seu coração e analisar a sua vida. Que o Senhor te ajude hoje a compreender um pouquinho mais da maneira como Ele espera que vivamos. Repetidas vezes nessa canção nós encontramos 2 expressões. Assentou-se à mesa e nos deu plena comunhão. Como a própria expressão nos diz, isso se fala sobre um ajuntamento, sobre estar em comunhão, estar na presença de alguém, fazer parte de algo junto de alguém. E essas 2 expressões, elas falam a respeito de uma atitude de Jesus
que não teve um fim em si mesmo. Pensem bem. Quando diz, assentou-se à mesa, ele não senta à mesa sozinho. Quando fala que temos plena comunhão, pressupõe mais pessoas fazendo parte dessa comunhão. Ou seja, essa atitude de Jesus não tem um fim em si mesmo, mas nos encontra, nos alcança. Na realidade, alcançou primeiramente aqueles discípulos que caminharam com ele. Alcançou as gerações que vieram depois desses discípulos, os muitos anos e séculos, até chegar a mim, a você, e também nos alcançar essa graça, que continuará certamente alcançando muitas outras pessoas. Essa atitude de Jesus é um convite para nos assentarmos à mesa e termos plena comunhão com o Senhor. E meus irmãos, que privilégio poder se assentar à mesa com aquele que você chama de Senhor. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui gostariam de se assentar à mesa com muitas pessoas de renome. Pessoas que são para vocês importantes, pessoas que podem contribuir de alguma forma para a sua profissão, para os seus estudos, para aquilo que você tem sonhado, imaginado. Estava conversando com o Guilherme hoje pela manhã, e ele falando que vai receber um professor lá na escola de missões, que ele admira muito. Ele estava na expectativa de ter um tempo ali no almoço, de abordar ele e conversar um pouquinho. Sentar-se à mesa com alguém que nós admiramos é um privilégio. Sentar-se à mesa com o Senhor, meus irmãos, é um privilégio maior ainda, é uma honra. E nós deveríamos entender o que é que isso significa, porque não se trata de se assentar à mesa como com qualquer um, mas sim com aquele que nosso coração tem disposição de chamar de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores. Então, é um convite do Rei, é um convite do nosso Senhor para você fazer parte. Que privilégio, que bondade, que graça. E o interessante é que nessa música, nós não ficamos sabendo apenas do convite, mas a música ela traz algumas características desse Senhor que faz o convite. Então não tem simplesmente, Jesus assentou-se à mesa e nos deu plena comunhão. A música ela diz assim, Jesus manso e humilde. E provavelmente, se você é um leitor da palavra de Deus, você vai se lembrar de um texto que traz justamente essas características do nosso Senhor. Palavras do próprio Cristo, lá em Mateus, capítulo 11, os versículos 28 até 30. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto. A gente vai acompanhar aqui também, mas é sempre bom você ter a sua Bíblia aí aberta para fazer as suas anotações e poder guardar aí no coração tudo que está sendo falado, tudo que está sendo ministrado aqui. Então abra aí Mateus 11, versículos de 28 até 29. Gente, pode baixar um pouquinho essa música, por favor. Não precisa tirar não, só deixar mais baixinho. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30 nos diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, as características que o compositor escolhe atribuir a Cristo não são da cabeça, da imaginação dele. Elas são uma verdade bíblica, palavras do próprio Cristo a nós. E isso, a meu ver, valida ainda mais aquilo que a gente está cantando, porque nos permite, de certa forma, perceber o que é que Deus estava falando com aquela pessoa ao compor essa música. O que é que estava vindo ao coração dela, talvez uma situação que ela estivesse aflita, cansada, e de repente se depara com esse texto que hoje nós nos deparamos. Meus irmãos, esse convite à mesa, ao olharmos para esse texto, é um convite então para um lugar de descanso. É um convite para um lugar de alívio. É um convite do nosso Senhor dizendo a mim e a você: venham,
Porque vocês andam sim sobrecarregados, andam sim cansados, mas eu aliviarei vocês. Venham, aprendam de mim. Jesus está dizendo isso a mim e a você hoje, dizendo assim: eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês vão encontrar nessa mesa descanso para a sua alma. Nós estamos então sendo convidados para esse lugar de descanso, para uma mesa de um Senhor, sim, que é Deus, é Rei dos Reis, é poderoso, mas é também manso e humilde, a ponto de parar para nos ouvir, nos compreender, nos abraçar e trazer ao meio do seu coração um alívio que a nossa alma, o nosso coração tanto precisa. Que grandeza, não é verdade? Eu penso que grandeza não tem a ver só com o poder de, fazer as coisas e ordenar e governar, mas grandeza tem a ver com essa atitude também do coração de ouvir aqueles que são infinitamente inferiores, né? Falando agora do nosso Deus e nós, os pecadores. Isso é grandeza, e o Senhor tem essa disposição. É importante dizer também que essa humildade não é sinal de fraqueza, mas sim de humanidade. Humanidade. E essa é uma outra coisa que o compositor vai trazer. Vai falar sobre Jesus, que mesmo sendo Deus, esvazia de si mesmo e assume forma de homem. Filipenses capítulo 2, depois você pode fazer a leitura dos versículos de 6 a 8, vai nos dizer que ele assume forma de servo. E assim, meus irmãos, ele nos dá o maior exemplo de como nós deveríamos conduzir as nossas vidas. O Senhor, o próprio Senhor, Ele está nos dando um exemplo de humildade, para que assim a gente também possa conduzir a nossa vida. Como estava dizendo, essa é a segunda parte do verso ali. Quando o Filho de Deus, Ele é retratado como agora encarnado, o homem, se assentando à mesa. Meus irmãos, se existe alguém que poderia se orgulhar de tudo que faz, de tudo que é, esse seria Jesus, não é verdade? Se tem alguém que poderia chegar aqui na terra, bater no peito e dizer assim: eu sou o Senhor, eu vou subjugar agora todos os povos, vocês vão se dobrar aos meus pés, e ele não estaria nada errado em fazer isso. Se tem alguém que poderia fazer isso, é o Senhor. Acontece que ele é muito contracultural. Ele vai muito na contramão de tudo que a gente entende, de tudo que nossa natureza, que quer sempre ganhar, que quer sempre ser beneficiada, que quer sempre aparecer, ela anseia. O Senhor é contra tudo isso. E Ele, humildemente, se esvazia de si mesmo. E toma forma, gente, de rei? Não. Forma de Senhor? Forma do quê? De servo. De servo. Sabe por quê? Ele escolhe fazer isso, se esvaziar. É porque, se não fosse assim, nós, falhos e pecadores, não teríamos condições de assentar à mesa com Ele, porque nós não suportaríamos a sua glória. Eu e você, na condição pecaminosa nossa, não podemos suportar a glória do Deus Pai, a glória do Senhor Jesus, a glória do Espírito. Nós não temos condições, o nosso corpo não dá conta de tamanha glória. E aí esse Deus, a fim de restaurar relacionamento, Ele se esvazia para que nós pudéssemos assentar na mesa com Ele. Gente, que coisa maravilhosa. Às vezes a gente fica pensando: ok, o Senhor está nos chamando para a mesa, mas a gente não está pensando no quanto isso pediu, quanto foi pedido dele para que isso fosse uma realidade. Ele teve que primeiramente se esvaziar de si mesmo a sua glória, para depois preparar a mesa e depois dizer assim: agora vocês vêm. Agora vocês, falhos pecadores, têm condição de se assentar a essa mesa. Pessoas imperfeitas, como eu, como você. E meus irmãos, não para por aí. Não se trata de um convite apenas assim: olha, vem aqui, senta à mesa, come, fica à vontade.
Agora, a gente está na mesa, ok? Vamos pensar nessa palavra de hoje como uma jornada. Então, a gente entende que Jesus é nosso Senhor, é nosso Salvador. Nós entendemos que Ele é Deus, mas nós entendemos também que Ele se tornou homem, preparou uma mesa, nos convidou para esse lugar e agora nós estamos chegando a essa mesa. Esse é o momento que nós estamos, ok? Todo mundo chegando aqui junto nessa mesa. E aí a gente se depara com o Senhor e a gente naquela expectativa, o que é que Ele vai fazer? E aí Ele faz o seguinte, Ele nos serve. Afinal de contas, Ele assume essa forma. Essa é uma das suas características. E meus irmãos, não sei vocês, mas para mim, eu penso assim, para aquele que está bem cansado, para aquele que está exausto, para aquele que está sobrecarregado, sentar-se numa mesa e ser servido é uma coisa maravilhosa, não é? Quantas vezes você já não chegou em casa depois de um dia de trabalho e falou assim, ai meu Deus, tem que cozinhar, tem que fazer um monte de coisa. Aí você vai lá no iFood, né? Imagina você, com essa vida corrida que você tem, com os seus dilemas, os seus traumas, as suas depressões, dificuldades, angústias, aflições, mas também com as suas alegrias, bonanças, enfim, sendo convidado para uma mesa de alguém que vai te servir. Coisa melhor que isso não tem. E uma coisa, gente, é tão bom quando a gente é chamado para algum lugar, essa pessoa paga a conta, não é verdade? Quando alguém fala assim, ô Maiane, hoje a pizza é por minha conta, né? É bom demais. Bom demais. O Senhor está fazendo isso. Olha, Ele está abrindo mão da sua glória. Ele está fazendo tudo isso por amor a nós, por amor à sua obra, à sua criação, e aí Ele ainda nos serve, e Ele ainda paga a conta. Ele ainda paga a conta. Você não precisa trazer nada para a mesa. É um convite, venha como você está. Eu entendo isso como privilégio, como bondade, como amor, como graça. E meus irmãos, nessa mesa, nós recebemos então pão, recebemos vinho, ou seja, recebemos alimento para uma jornada que está bem diante de nós. A jornada que o compositor vai chamar de vivo caminho, e que o escritor de Hebreus também vai chamar de novo e vivo caminho. Se você ler a carta aos Hebreus, você vai encontrar isso também lá pelo capítulo 11, 12, o texto nos dizendo sobre um novo e vivo caminho. Ou seja, uma nova vida. Meus irmãos, entendam uma coisa, Jesus não veio para melhorar a sua vida. Jesus veio para te dar uma nova vida. Os seus planos antigos não importam mais. Aquilo que você tinha antes não importa mais, é uma nova vida. Tudo se faz novo. Inclusive a nossa casa, o nosso dinheiro, o nosso destino. Tudo tem que ser dele. Tudo tem que ser redimido. Tudo tem que ser renovado, tem que ser feito novo. Isso é uma bênção. Porque a gente vai para uns caminhos tortos, não é verdade? Os caminhos tortos, que muitas vezes trazem muita dor para os nossos dias. Não é como se a nossa vida fosse só de sofrimentos, né? Mas a gente vive muitas, assim, aflições, muitas dificuldades, mas muitas alegrias também. Só que ele diz assim, olha, eu não vim melhorar o que você está vivendo. Eu vim te trazer um novo caminho, um vivo caminho. E meus irmãos, como eu estou dizendo, ele traz um caminho. Então, o convite não é só para a gente ficar sentado à mesa. A mesa é um lugar de partida. É um lugar de encontro. É um lugar onde nós somos alimentados para vivermos uma nova jornada. Afinal de contas, o Senhor não disse assim, eu sou a verdade, a mesa e a vida, não é verdade? Ele fala que Ele é caminho. E caminho pressupõe caminhar, correr, ter uma jornada, percorrer uma distância. E é por isso que a gente precisa entender que ao nos assentarmos à mesa, nós precisamos tomar uma decisão. Quando você se assenta a essa mesa, se rasga um véu na sua vida, você
é preenchido do amor de Deus e nada mais agora pode te separar desse amor, só que você precisa agora tomar uma decisão. A decisão de trilhar ou não esse caminho que o Senhor tem proposto para mim e para você. Então, não pense que a vida cristã tem a ver com sentar numa mesa e ficar ali para todo sempre, enchendo o bucho. A mesa é só um lugar para nós tomarmos de uma água da qual nós nunca mais teremos sede, para nós sermos alimentados para uma jornada, para um novo e vivo caminho. E esse caminho é um caminho de rendição. E como disse no início, a rendição muitas vezes exige de nós muito mais do que nós estamos dispostos a entregar. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele não quer receber um percentual, uma parte. Ele quer receber tudo. A entrega precisa ser de tudo. Veja só, você vem até a mesa e você não precisa trazer nada. Mas para trilhar esse caminho, você precisa deixar tudo naquela mesa. Isso é uma coisa que a gente precisa entender muito bem. Porque na mesa a gente ainda pode escolher se a gente vai trilhar ou não esse caminho, e a gente ainda pode se apegar à nossa bagagem, à nossa velha vida, os nossos velhos costumes e assim por diante. Mas uma vez que nós tomamos a decisão por perseguir esse caminho, a gente tem que deixar tudo naquela mesa. Tudo. Tem muitas canções que falam sobre isso, né? Canções antigas, tudo deixarei, tudo entregarei, sim, a ti, Senhor bendito, tudo entregarei. Quantos conhecem essa? Deixa eu ver aqui. Aí, tem alguns. Dá para ver que está puxando ali do fundo do baú as canções, né? Mas quantas outras canções nos falam também sobre isso? Sobre deixar tudo. A pergunta é, estamos dispostos? Estamos ao menos tentando? Eu não quero criar uma imagem aqui também de que o pastor é perfeito, ele conseguiu deixar tudo para trás e está vivendo quase, sabe, no santo dos santos. Se fosse assim, gente, Deus já tinha me arrebatado. Mas muitas vezes eu tenho que olhar para o meu coração e falar, Senhor, isso aqui ainda não deixei. Aí eu tenho que voltar na mesa e deixar para trás, para continuar avançando nesse novo e nesse vivo caminho, nessa vida de abundância. Meus irmãos, essa vida que o Senhor nos dá, ela é maravilhosa. Nós temos provado disso diariamente. Nós temos aqui um testemunho vivo, Pietro, da bondade de Deus. Diante de uma situação difícil para uma família, o Senhor ali restaurando a saúde de uma maneira rápida, extraordinária. E quantos outros testemunhos já não temos escutados de Deus tocando e alcançando os nossos corações, a nossa família, a nossa vida de maneira extraordinária. Se você fizer um esforço, você vai se lembrar de inúmeras situações na sua vida. Por que que ainda então retemos algumas coisas da velha vida? Sendo que a proposta é entregar tudo e dizer, Senhor, tudo é teu. É porque é difícil, mas a gente tem que estar minimamente tentando, eu estou tentando, meus irmãos. E quando eu me deparei com essa canção, eu fui levado à reflexão. Fiquei perguntando, Senhor, o que eu não deixei ainda? Será que de fato a minha casa é sua? Será que de fato, Senhor, o meu dinheiro é teu? Será que, Senhor, o meu destino e ele, não parcialmente, mas por inteiro, será que ele é teu? Será que eu estou confiando nisso ou estou dando jeitinhos para me beneficiar a minha família, para lutar por coisas que eu acredito e que eu gostaria de ter, mas não necessariamente são de Deus para mim? É uma reflexão que ela exige sinceridade da minha parte e da sua parte. Ela é uma reflexão que nos faz abrir lá o mais profundo do nosso ser para enxergar se nós estamos entregando tudo ao Senhor ou não. A gente falou sobre a comunhão. A gente está começando a falar sobre a entrega. E para falar sobre a entrega, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus.
alguns versículos, alguns capítulos adiante, 16, dos versículos 24 a 26. Mateus 16, de 24 a 26. O Senhor aqui, Ele vai estipular ali as condições dessa entrega. Ele vai dizer assim, olha, esse é o parâmetro, é assim que funciona. Ele vai se dirigir aos seus discípulos dizendo assim, Mateus 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Perguntas profundas, que exigem respostas profundas, sinceras, que exigem análise, autoanálise, reflexão. Meus irmãos, a gente, diante da palavra de Deus, a gente precisa parar um pouco para pensar. Não pensem que se trata de uma escritura que vem assim, e o Senhor nos revela algo assim, do nada, que vai sair da Bíblia assim, não. Tem coisas que você precisa parar para pensar. Olhar para esse texto e dizer, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que isso exige de mim? Quanto eu preciso me comprometer? Qual é o nível de entrega que isso aqui pede? E aí segue a reflexão, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Como assim? Perder a minha vida? Mas a gente canta, não é? Perdendo tudo com amor e com alegria. Canta tranquilo, lindo, poético, bonito, melódico. Quanto é que a gente está refletindo sobre, de fato, o valor, o custo disso na nossa vida? Sabe, meus irmãos, eu não quero que você pense que eu tenho uma ideia de que a gente não precisa estudar, de que a gente não precisa mais batalhar pelas nossas coisas, pelos nossos dias, porque eu sou o primeiro a te incentivar a estudar, a ler, a adquirir conhecimento. Mas, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa, que isso aí tem validade apenas para os nossos dias aqui na terra. Os nossos cargos, os nossos diplomas, as nossas posses, as escrituras de casas e terrenos que nós temos, os documentos de carros que nós temos, tudo isso tem validade apenas aqui, para os nossos dias, mas diante do Senhor não valem nada. São comparados a nada, não tem valor nenhum os seus títulos. Essa pessoa, ela é formada nisso, tem MBA naquilo, mestrado, doutorado, maravilhoso, que bom. E eu louvo a Deus que você conseguiu percorrer toda essa jornada e incentivo pessoas a isso. Mas isso não deve ser o fim, o objetivo da nossa vida. Tem que ser glorificar a Cristo por meio das ferramentas que Ele nos tem dado. Porque ferramentas só serão usadas enquanto se tem trabalho. E trabalho é agora, é aqui. Depois você não vai precisar de ferramenta no céu, gente. Ele diz que prepararia um lugar para nós. Então Ele está arrumando tudo. Você não vai precisar fazer nada, você não vai precisar construir nada. O lugar de usar ferramentas é aqui e agora. Mas a gente precisa entender que, falando de uma questão, sabe, de posicionamento diante do Senhor, isso não vale nada, porque Deus não pede currículo de nós. Sabe o que Deus pede de nós? Obediência. Deus pede de nós entrega. E uma entrega total, porque o Senhor quer ser exclusivo na nossa vida. Não pode dividir a sua glória com mais nada e ninguém. É por isso que a gente usa palavras tão fortes como essa. Tudo, e tudo é muita coisa, tudo é teu. Minha casa, e para nós, uma casa é muita coisa, é teu. Dinheiro, meu dinheiro, para alguns, a quantidade, enfim, não quero estipular isso, mas
é muita coisa também. O nosso destino, entregar totalmente ao Senhor, é muita, muita coisa. Mas é para esse caminho que o Senhor tem nos chamado. Só que nós vivemos a realidade de dias que nos ensinam a sermos os melhores, sermos percebidos. Tem uma fala comum aí nos nossos lábios de que quem não é visto não é lembrado. E a gente está batalhando por isso, por reconhecimento, por notoriedade, por influência, por fama. E todas essas coisas funcionam apenas nessa realidade aqui, mas diante do Senhor não tem muito valor. Porque o Senhor, no momento que Ele quiser erguer alguém para ser a maior influência que o mundo já viu, Ele faz isso de uma noite para o dia. Se for assim do seu propósito. Não tem algoritmo que vença aquilo que o Senhor quer fazer. Não tem estratégia que seja melhor do que aquela que é plano de Deus. E a gente precisa entender isso. A gente pode batalhar sim pelas nossas coisas, como estou dizendo. Mas na medida certa. Na medida que isso não custe a nossa entrega. Na medida que isso não custe o nosso serviço. Na medida que isso não custe a nossa vida com Deus. Porque se a vida que você está vivendo, ela está sendo uma vida de alguém que só veste a camiseta do seu serviço. Você não tem mais tempo de família, você não tem mais tempo de igreja. Eu tenho certeza que isso não é plano de Deus para você. Não é. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para sermos comunidade. Nós somos criados para estarmos em família. Nós somos criados para viver uma vida abundante, sabe? Fazendo da proclamação do Evangelho a nossa maior e melhor missão. O nosso trabalho, entendam, é secundário nessa lista de prioridades. Ah, pastor, você está falando isso daí, mas você não está pensando que as pessoas precisam de sustento. Eu entendo, sim. Mas sabe quem eu entendo como provedor? O Senhor. O Senhor. Ele fala sobre os lírios do campo, como eles são vestidos. Ele fala sobre as andorinhas, como elas têm ninho, como o pardal encontra casa, como as criaturas, elas têm alimento e o Senhor está cuidando delas. Não será diferente com a gente. O Senhor cuida de nós, cuida de nós, e é por isso que a gente tem que entregar tudo a Ele, para que Ele possa cuidar de tudo. Você tem necessidades? Entregue ao Senhor. Necessidades emocionais? Entregue ao Senhor. Necessidades financeiras? Entregue ao Senhor. Necessidades profissionais? Entregue ao Senhor. Relacionais? Entregue ao Senhor. Tudo você tem que deixar na mão de Deus, para Ele nos conduzir no lugar que é devido. Porque eu te disse, Deus não quer melhorar o seu plano. Deus, Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer fazer aquilo que para Ele é importante. Ele quer que você gaste a sua vida vivendo dessa maneira. Meus irmãos, essa entrega total, então, ela envolve abrir mão do controle que nós temos na nossa mão. E a gente gosta de controle. Ela envolve abrir mão dos holofotes, desse lugar de reconhecimento. E confiar que o Senhor guiará o nosso destino, guiará a nossa história. A Nath, né, que é uma das nossas missionárias aqui, ela postou algo muito interessante nos stories dela. E ela disse assim, nesses stories, de que o serviço cristão, ele é, como eu disse, contracultural. Ele vai contra a natureza humana. E ela, nesse trechinho de um livro que ela postou, ela disse assim: todos nós, por natureza, preferimos ser servidos. Se nós tivéssemos escolha, se nós tivermos escolha, nós escolheremos sempre a notoriedade, ao invés da obscuridade. Nós queremos estar sob os refletores, ao invés de estarmos nos bastidores. E aí chega a parte mais interessante do que ela postou. Certa vez alguém perguntou para um maestro de uma orquestra qual seria o instrumento mais difícil de se tocar numa orquestra. E a resposta dele me pega demais. Ele diz assim: o segundo violino. Para quem não conhece a questão do formato de uma orquestra,
a gente vê aquele monte de violino, mas eles são separados em primeiro violino, segundo violino, viola e cellos e assim por diante. O primeiro violino é aquele que é solista, é aquele que está sempre fazendo as frases que são mais marcantes das músicas, dos temas de filmes que nós conhecemos. E aí ele disse assim, o instrumento mais difícil de ser tocado é o segundo violino, porque ele está fora dos holofotes, e ninguém quer estar nesse lugar. Quem está nesse lugar, normalmente está tentando se tornar o primeiro violinista. E a gente está vivendo a nossa vida dessa maneira, tentando ser o primeiro violinista da orquestra da nossa vida. Tem um termo, o termo é espala, ser esse, que quando o maestro chega na orquestra, ele vai lá e cumprimenta só o espala, de tantos músicos. É isso que a gente está querendo ser. Quando a gente não quer ser o maestro, né? Que é mais complexo ainda. Mas, meus irmãos, entendam, só um pode ser maestro da nossa vida. O Senhor. Só Ele sabe conduzir no tempo certo a nossa jornada. Só Ele sabe os momentos das pausas e os momentos das canções, da melodia, da letra. Só o Senhor pode determinar isso na nossa vida de uma maneira que tudo fique harmonioso. Porque quando a gente decidir tomar conta da nossa vida, vai acontecer igual acontece muitas vezes aqui no louvor. A gente se perde todo. Porque depende só de nós. E nós somos falhos. Não falo isso menosprezando aqui, porque a gente está tentando, tá, gente? É aquilo, a gente está tentando. Mas a gente precisa entender que o Senhor, quando Ele está à frente, Ele rege perfeitamente. A nossa vida é harmônica. As coisas ficam perfeitamente ligadas, e aí pouco importa se você é primeiro violino, segundo violino, 10º violino, 100º violino, o que importa é estar na orquestra do nosso Senhor. Não importa se você vai tocar só um triângulo, ou se vai ser aquele cara que está esperando a música inteira só fazer assim, ó, no prato. Você está fazendo parte da música que o Senhor está regendo, e é isso. É isso que importa, estar com o Senhor. Agora, a gente precisa lidar muito bem com o nosso coração, porque o Senhor vai escolher sim alguns para serem primeiro violino. O Senhor vai escolher sim alguns para serem espalas. O Senhor vai sim escolher alguns para estar em lugar de destaque. Por quê? É com o Senhor. Eu não preciso ficar perguntando. E eu não preciso, na verdade, nem ficar lutando para chegar nesse lugar, porque depende dele. Ele é o maestro, é ele quem escuta, é ele quem sabe da dedicação, é ele quem sabe do esforço, é ele quem sabe do estudo, é ele quem sabe dos tempos de oração, é ele quem sabe do jejum, é ele quem sabe da leitura bíblica de cada um, e ele vai escolher conforme lhe apraz, para que o corpo seja edificado, para que o seu plano seja concretizado aqui. O Senhor, Ele está pedindo para a gente abrir mão, e como estou dizendo, é muito difícil. Mas a gente precisa entregar ao Senhor as nossas preocupações, sonhos, os nossos bens, confiar que Ele, em sua soberania, sabe aquilo que é melhor para nós. Vocês confiam nisso, gente? Que Deus sabe o que é melhor para mim e para você? Então você não precisa ter medo daquilo que está por vir. Se é uma possibilidade que Deus está abrindo na sua vida, que às vezes é muito maior que você, mas Ele está te entregando, é porque Ele sabe que você dá conta, Ele vai estar com você. Se Deus está te pedindo também para dar alguns passos atrás, é melhor para você, então dê passos para trás. Se o Senhor está pedindo para você acabar com um relacionamento, acabe. Se o Senhor está pedindo para você formar uma família, é porque Ele sabe que aquilo é melhor para você. A gente precisa entender para onde o Senhor está nos conduzindo, e cada um aqui de nós está num momento diferente da vida, mas todos nós temos o mesmo desafio de confiar no Senhor e entregar tudo a Ele. Porque no momento que nós entregarmos tudo a Ele, meus irmãos, a gente senta numa mesa que Ele paga a conta. E nós somos enviados para uma missão alimentados, abastecidos, fortalecidos, descansados, aliviados. E aí você não vai precisar mais ficar fazendo conta. Aqui dá para eu servir o Senhor, aqui não dá. Não, tudo é seu, Senhor. A gente está com, como disse hoje pela manhã também, com um GC lá no Flórida, que está passando por uma situação complexa pela falta de trabalhadores.
Mas como igreja nós temos cantado: Senhor, tudo é teu, Senhor, estou gastando a minha vida, perdendo tudo e com alegria, tal. E a gente talvez tenha que parar um trabalho com 40 crianças pela falta de disposição. Conversando com a Maiane, ela está dizendo assim: pastor, alguns até podem, mas podem, eu só posso uma vez a cada 2 meses. Quando a gente precisa de um trabalho, de alguém que acredita que Deus tem algo para fazer lá, e que está disposto de abrir mão de algumas coisas na sua vida, de um tempo de descanso, talvez de uma hora extra que você não necessariamente precisa. Meus irmãos, metade das horas extras que a gente faz só porque a gente quer mais, ou porque a gente fez dívida, não porque necessariamente a gente precisava fazer. E aí isso tudo está custando a nossa vida com Deus, está custando a nossa vida com a família. Nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados, mas já sabemos da resposta. Qual que é? Continua trabalhando? Continua fazendo, lutando, batalhando? Não. Venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão aliviados, sobrecarregados, eu os aliviarei. O Senhor está te chamando hoje para um lugar de intimidade com Ele, um lugar de satisfação, um lugar de descanso, um lugar no qual a sua alegria será completa. Você vai ter tudo que você precisa, sofrimento e alegria, mas a sua alegria vai ser completa, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Só que a gente precisa renunciar aos nossos achismos, renunciar à nossa preguiça, renunciar à nossa incredulidade, renunciar ao nosso pecado, abrir mão de tudo isso que está nos impedindo de viver uma vida plena com Deus. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que abrir mão dos seus trabalhos para viver uma vida integral, de missão, de pastoreio. Não é isso. O Senhor vai chamar alguns para esse lugar, mas a sua vida por completo tem que ser uma missão para o Senhor, aonde quer que você esteja. E é por falta de não vivermos assim, é por conta disso que muitas vezes a igreja ela não avança. Não é porque não tem missionário suficiente, porque toda igreja é missionária. Não é porque não tem intercessores suficiente, porque toda igreja é intercessora. Não é porque não tem pessoas capacitadas, porque a igreja ela capacita dominicalmente os irmãos, semanalmente, nos GCs, na escola dominical. Então, nós temos inúmeras possibilidades de nos desprender das nossas questões, achismos e dificuldades e avançar em relação às coisas do Senhor. Você só precisa tomar uma decisão, meus irmãos. Eu sei que tem gente que acha que é ser muito bitolado isso. Mas você vai ficar vivendo em função da igreja, das coisas do Senhor. Sim, eu vou viver assim. E não é porque o Senhor me chamou para ser pastor. Porque antes de ser pastor eu vivia assim, eu entendi que essa é a missão da minha vida. Fazer com que o Senhor seja reconhecido, fazer com que o Senhor seja glorificado, fazer com que as pessoas entendam que esse amor é maravilhoso. Meus irmãos, quantas pessoas da sua família não estão cansadas? Quantos amigos seus, amigas suas, não estão sobrecarregadas, aflitas, desesperadas, não chegam até você dizendo assim: eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir. E aí nós, por conta de não queremos incomodar, a gente não traz a resposta dizendo assim: você tem que ir para Jesus. Você tem aí a faca e o queijo na mão, você pode fazer festa. Mas a gente está muito acomodado em vir aos domingos, esquentar os bancos, e a nossa vida ficar por isso mesmo. Se essa é a sua escolha, eu vou orar para que Deus, Ele alcance o seu coração, mas eu vou te respeitar, jamais vou te menosprezar por causa disso. Mas a minha oração hoje é para que Deus, se é para a gente esquentar o banco, Ele esquente tanto aí que você se levante, para que você se movimente, para que você entenda que não dá para ficar só sentado à mesa. Tem uma jornada, tem uma caminhada, a gente precisa se envolver, a gente precisa estar fazendo parte dela. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos que já têm feito isso, os nossos voluntários, que chegam mais cedo, ensaiam e arrumam. Meus irmãos, vocês estão vendo aqui a mesa posta.
E hoje nem é um dia oficialmente que nós celebramos a ceia, é sempre no primeiro domingo. Mas ao falar sobre isso, sobre a mesa, sobre o pão e o vinho, eu tive um entendimento ontem, orando e ainda na madrugada, de que a gente teria que ter ceia. Eu mandei uma mensagem para o Isaac, que está lá no fundo. Vocês viram que ele estava hoje de segurança com um negócio aqui, né? E eu falei assim: Isaac, a gente precisa ter ceia amanhã, 1h30 da manhã. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas ele me respondeu. E ele falou assim: pastor, pode deixar, eu acordo mais cedo, eu vou lá comprar as coisas. A Bia já me respondeu, já comunicou a diaconia, e o pessoal se movimentou. Glorifico a Deus por essas pessoas que acreditam naquilo que Deus está derramando sobre esse altar, que acreditam naquilo que Deus está derramando sobre os líderes dessa igreja, sobre o ministério pastoral dessa igreja, porque essa também é uma questão, meus irmãos. Fazermos parte de uma igreja é entender que estamos debaixo de lideranças que estão sendo direcionadas por Deus. Então, ao invés de a gente ficar dos nossos achismos ou ouvindo as inúmeras pregações e coisas que a gente pode encontrar na internet, a gente tem que passar a acreditar um pouquinho mais também naquilo que Deus está derramando sobre os líderes dessa casa, sobre o ministério pastoral dessa casa, porque é o lugar que você escolheu ser igreja. E hoje, queira você ou não, esse é o pastor que o Senhor vos deu. Goste você ou não. E aí não adianta a gente ficar num lugar como esse, e aí tudo que é proposto, tudo que é falado, tudo que é dito, a gente pensa 1.000.000 de vezes antes. E ir para todos os nossos conceitos e achismos. Eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo de maneira cega, tá? Porque a gente precisa ter critério. Aquilo que não fere a palavra de Deus. Mas, na medida que a liderança, na medida que o pastor, na medida que as pessoas que Deus instituiu como autoridade, elas trazem como ideia, como sugestões aquilo que é de Deus, nós deveríamos nos movimentar assim. Ah, você quer fazer diferente? Que o Senhor te erga como um líder nessa casa. Eu não tenho dificuldade com as diferenças, mas a gente não pode viver só dos nossos achismos, do nosso orgulho. Até porque o nosso mestre, Senhor e mestre, Ele nos ensinou um caminho de humildade e um caminho de mansidão, de alguém que abre mão da sua glória, de tudo que tem, para viver em função, um serviço. Então hoje, a mesa que está posta aqui, é um convite sim, para você que está cansado, para você que está sobrecarregado, sentar-se à mesa, junto com o seu Senhor, e ser aliviado e receber descanso. Mas é um convite para você tomar a decisão do passo que está depois da mesa, daquela porta para fora, de seguir uma jornada, uma vida cristã, uma ética cristã nos seus dias. O convite, ele não termina aqui, seria pouco demais. É maravilhoso, mas seria criar tenda aqui e ficar aqui. O convite é para a gente levar isso para os nossos dias. Eu espero que você entenda que a ceia não é só uma conduta mensal da igreja. É um convite do Senhor, e o Senhor deixa bem claro: façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. Acontece que por uma questão de logística a gente faz uma vez por mês, custa. Tem todo um trabalho, mas a gente hoje preparou isso especialmente para você. E hoje a mesa está diferente, ela está aqui embaixo, porque é para você tomar essa decisão de vir até ela e se servir daquilo que o Senhor tem para nos entregar. A mesa, Ele já serviu a mesa, Ele já colocou a mesa, e a gente precisa só tomar essa decisão de avançar naquilo que Ele está colocando no nosso coração. Pastor, eu não vim preparado para isso. Melhor ainda, meu irmão, minha irmã, venha como você está. Venha como você está, como está o seu coração, ferido ou feliz, cheio de medo ou cheio de coragem, cheio de alegrias ou cheio de tristeza. Venha como está, porque o Senhor, Ele está propondo aqui um novo caminho, para mim e para você. Se trata de algo novo, uma nova possibilidade. Então, meu irmão, minha irmã, eu disse isso pela manhã e repito agora com muita alegria: chega de viver uma vida de miséria, de dificuldade, de tudo está difícil, de tudo não dá, e não tem como, e não tem jeito, de depressão, de aflição.
Comece hoje a viver uma vida abundante. E saiba que essa vida, nenhum diploma te dá. Nenhum conselho do mais sábio desse mundo pode te dar. Somente Jesus pode te dar isso. E eu não estou oferecendo para você aqui algo mágico. Tomei a ceia, pronto, aconteceu algo na minha vida. É uma caminhada. É renúncia. É trabalho. Que é árduo. É difícil. Meus irmãos, a gente não vai ser perfeito. Mas minimamente, eu preciso ouvir de vocês. Pastor, eu estou tentando. Quantos aqui estão tentando? Assim como eu. Eu estou tentando, meus irmãos. Está difícil. Em muitas situações está difícil, mas eu estou tentando. Essa semana eu postei num stories dizendo assim, tem dias que dá vontade de pegar o controle e fazer aquilo que eu quero. Mas o Senhor sempre me traz de volta para esse lugar. Onde Ele diz, não. Eu vou reger a sua vida. Que o Senhor possa reger a sua vida também hoje. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Vamos orar.